Parte da noite, tem muita coisa para passar ainda para vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Tá, não, perfeito. Hoje a gente vai falar sobre tratados comerciais, né, que são os acordos comerciais, Incoterms e engenharia de preço, que funciona toda a estrutura e composição desse preço de exportação. Assim, algumas coisas a gente vai passar bem rápido, porque, de fato, né, em Incoterms, por exemplo, existe um conhecimento muito mais a fundo, né? A gente vai passar pelos principais e os mais utilizados no mercado todo. E, por exemplo, na minha época, né, hoje em dia eu nem sei se está assim, mas a gente tinha um semestre, uma matéria que era só sobre Incoterms, né? Então, assim, para vocês verem a complexidade que é o assunto, mas a gente, hoje em dia, tem muito mais forma de resumir e trabalhar visualmente esse ensinamento também do processo. Vamos lá, gente. Primeiro, acordos comerciais. Eu vou falar um pouquinho, vou explicar para vocês, depois a gente vai passar aqui no documento, mas queria que vocês tivessem a visão do acordo comercial como um benefício bilateral, seja entre países ou conjunto de países, né? Pode ser 2 países direto ou conjunto de países que acabam criando benefícios tributários dentro daquelas transações comerciais. Seja ela também para, né, não somente para exportação, mas a gente tem que pensar também que ela é muito importante para o mercado interno se fortalecer, porque a gente também acaba comprando do vizinho mais barato. Então, a gente acaba reduzindo os impostos na importação, por exemplo, se comprado alguma matéria-prima aqui do Mercosul. A gente acaba trazendo esse produto para o mercado brasileiro mais barato, trazendo outros produtos, né, que talvez não teriam acesso por causa do valor mesmo, né? Então, isso acaba facilitando muito também o fortalecimento da estrutura, né, do mercado interno. Além disso, esses acordos comerciais funcionam também no sentido de acordos de conhecimento de que existe boas práticas de produção, igual eu comentei com vocês lá atrás, que alguns certificados hoje em dia já não são necessários, porque existe um entendimento entre os países que aquele órgão anuente, né, teria, para a empresa conseguir esse selo, ela tem boas práticas de produção, tudo certinho, tudo ok. Então, lá fora já tem esse entendimento e não necessita de alguns certificados hoje em dia, né? Isso tudo vai mudando a todo momento também. Determina também, por exemplo, algumas cotas de exportação, isso muito vinculado a commodities em relação à proteína animal, né? Seja carne bovina, pé de frango, açúcar também entra forte, e autopeças, que é muito forte trabalhado aqui no Mercosul. E tudo isso é determinado, né? A gente entende que para comprovar que a mercadoria saiu do Brasil, é feita essa emissão do certificado de origem. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mas só uma breve introdução do que seriam esses acordos comerciais. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Sim, vocês já ouviram do tema, obviamente, né? Eu acho que isso está bem tranquilo para vocês. Então, assim, o governo brasileiro considera que o comércio exterior é uma das linhas condutoras do processo de modernização da economia brasileira, né? Como eu disse, a gente entende, né, que a gente participando de blocos econômicos, né, acordos comerciais bilaterais, a gente amplia a inserção do Brasil no comércio internacional de forma a aumentar a produtividade, a competitividade da economia brasileira e garantir sustentabilidade do crescimento econômico.
Para alcançar esse objetivo, o Ministério da Economia tem seguido uma estratégia fundamentada em 3 pilares, que é a redução de barreiras não tarifárias ao comércio internacional, que seria essa redução do imposto de importação entre esses países membros do bloco, como a gente tem, por exemplo, o Mercosul. Se a gente exporta para a Argentina, por exemplo, né, o imposto de importação teria a redução ou a isenção total desse imposto. Né? Isso funciona para a gente aqui também. A gente importaria com a redução ou isenção total do imposto de importação. Ele acaba estando em cadeia, né, em toda a base tributária dos impostos, 20%, por exemplo, no final da cadeia ele estaria muito mais do que 20%. Né? Ele vai fazendo o cálculo todo por dentro. Mas, né, só uma breve introdução. A modernização da estrutura tarifária do Mercosul e ampliação da rede de acordos de livre comércio do país, o que vem sendo implementado de forma paralela e gradual. Isso, né, esses acordos direto, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e Egito, que é muito forte, Brasil e Israel, né, a própria Brasil e a União Europeia, isso vem sendo conversado, né? Agora parece que já foi definido, mas ainda não está em vigor. Então, assim, todos esses acordos são feitos principalmente pelo, né, o pessoal das relações internacionais, os diplomatas, né? Isso tudo vem trabalhado de forma a tentar melhorar a competitividade e até mesmo ajudar algumas regiões produtoras, por exemplo, garantindo que aquele pessoal teria cotas de exportação, por exemplo, para exportar para os Estados Unidos. Né? Igual existe essa cota muito forte liberada para alguns produtores no Nordeste de açúcar. Então, quando a gente, às vezes, recebe alguma demanda, né, a gente já vê e sabe que outros players a gente não consegue trabalhar porque existe essa liberação de cotas para esse pessoal, por exemplo, né? Isso, claro que é renovado durante o ano, bateu o limite, libera para a turma toda, né? Mas só uma breve introdução mesmo. No que diz respeito à ampliação da rede de acordos comerciais do país, busca-se promover a abertura de mercados estrangeiros a exportações brasileiras e permitir um maior acesso dos agentes produtivos nacionais a insumos, novas tecnologias e processos produtivos mais modernos e competitivos, bem como possibilitar aos consumidores brasileiros um maior acesso a produtos mais baratos, mais variados e de maior qualidade. Como eu disse, né, a gente acaba abrindo o mercado também para que a gente consiga comprar mais barato de quem a gente tem algum acordo comercial. Né? Isso tudo melhora muito o nosso cenário aqui dentro, né? Porque a gente trabalha desde a base da indústria, né, em matérias-primas, em embalagens, né, que vem toda a base da indústria. Isso tudo a gente consegue ser bem mais competitivo depois, quando o produto nosso final, né, o produto acabado, com toda essa isenção e redução de alguns impostos das matérias-primas que compõem a base do nosso produto. A maior abertura da economia brasileira ao comércio internacional promoverá também um aumento da concorrência no mercado doméstico, o que propiciará a redução de custos e gerará estímulos à inovação, à produtividade e à competitividade. Então, a gente entende que o mercado doméstico também vai ser mexido, né, de certa forma, porque a gente vai ter outros players importados sendo trabalhado no mercado. Então, assim, esse material aqui está todo lá no conteúdo do nosso curso, né? Depois, se vocês tiverem curiosidade de ver mais a fundo, aprender sobre cada acordo, né? São vários aqui. Aqui em cima você consegue ver quais que são os status, né? Acordo em negociação, negociação concluída, acordo assinado em processo de internacionalização. Por exemplo, aqui embaixo ele até coloca, né, indicando
E os mais importantes para o Brasil, né, no momento, que é o Mercosul, de fato, que é o mais famoso, que a grande maioria do pessoal conhece, o ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração, ele acaba sendo maior do que o Mercosul. Ele envolve, por exemplo, Peru, México, Venezuela, Panamá, né? Ele engloba mais toda a América Central, de certa forma, e outros países da América do Sul que não fazem parte. Acaba trabalhando mais ou menos similar ao Mercosul mesmo. A WTO, que é o World Trade Organization, né, que é a Organização Mundial de Comércio, que faz esse controle também muito forte na questão de cotas de exportação, para tentar, de fato, ajudar regiões, né, como África e tudo, por exemplo, para estar conseguindo exportar ou trabalhar, de certa forma, a importação de produtos sem muito imposto, literalmente por não possuir um pátio fabril muito forte, né? Então, isso tudo é pensado até mesmo para ajudar países em subdesenvolvimento, né? Tudo isso. Aqui tem, depois, se vocês quiserem olhar, né, todos os acordos específicos por país, Argentina, Bolívia, Marrocos, Chile, né? Às vezes isso não é muito divulgado, mas existem muitos acordos bilaterais do Brasil com outros países, e isso muito vai se criando a partir de alguns mercados específicos. O Brasil, por exemplo, abriu agora algumas commodities, por exemplo, para o Egito. E isso aqui, ó, o Egito acabou até reduzindo tarifas de importação para que possa comprar do Brasil mais barato. Emirados Árabes está em conversação, né? Estados Unidos, que está aqui, ó, relacionado a regras comercial e de transparência, que seria justamente naquele caso comprovando boas práticas de produção, sem ter muita necessidade de alguns certificados que já são de produtos bem padrões do mercado. E por aí vai, né? Guiana, São Cristóvão, não sei nem onde é São Cristóvão, gente. Vocês conhecem São Cristóvão? Também nunca tinha ouvido falar, eu acho. Singapura, Etiópia, né? E por aí vai. Aqui, União Europeia, tá rosinha. Rosinha a gente verifica que está em negociação concluída, mas ele ainda não entrou em vigor, né? O verdinho aqui, ele está em vigor. Provavelmente, eu acredito que esse ano a gente tenha novidades em cima disso aí. A Índia também, né, é bem forte esse acordo aqui, Brasil e Índia, muito na questão de commodities também. E, né, depois, se vocês quiserem procurar e pesquisar, né, entender sobre cada um, fica o documento lá para vocês, né, tá dentro do curso. Eu vou avançar porque a gente tem muito conteúdo pela frente hoje. Mas, então, em relação às cotas de exportação, o que acontece? Os produtos sujeitos ao controle de cotas são aqueles que possuem preferências tarifárias para entrada nos países de destino das exportações das mercadorias e devem ter o controle das quantidades monitoradas pelo país de origem. Então, é justamente nesse sentido. Pode haver esse benefício, essa preferência tarifária, né? Normalmente existe sim, justamente para estar ajudando a importar daquela região que precisa estar escoando a produção, né? Que às vezes não consegue trabalhar todo o volume no mercado interno e até mesmo vendendo, né, uma moeda mais forte, ter uma melhora ali na margem de ganho. Então, o exportador, normalmente, né, o país de origem é quem tem o controle dessas cotas. Como eu citei o exemplo, né, as indústrias de açúcar no Nordeste do Brasil, que fazem esse controle e entendem que, aqui vou passar para vocês, por exemplo, né, a cota Hilton seria de minério na União Europeia,
a cota frango da União Europeia também, cota leite, cota açúcar, né, União Europeia e Reino Unido. Ele entende que existe um valor, né? Eu vou abrir aqui para vocês verem, quer ver aqui, ó, de Brasil, Argentina, automotivo. Né? Existe um valor considerado para essa exportação em relação ao volume de exportação do Brasil. Esse aqui, por exemplo, distribuição da cota de exportação de veículos para a Argentina, válida a partir de 1º de janeiro de 2022. Por exemplo, a Renault do Brasil poderia exportar até 2.356 unidades de automóveis. A Fiat, 2.926. A Nissan, a Hyundai, a Honda, né? Como eu disse, existe esse controle de cotas, né, em alguns produtos, principalmente em commodities, né, em geral, e autopeças ou carros acabados, né? Aqui, normalmente, nem são muito automóveis, são pequenos caminhões nesse sentido. Alguns automóveis também, né? A Honda aqui exporta Civic também. Mas, então, assim, essa cota de exportação seria uma forma de controle do volume exportado por aquele país ou região para que seja mais competitivo, de certa forma, por exemplo, ele acaba gerando uma compra mais fácil daquela região. Um exemplo, né? Os Estados Unidos quer comprar açúcar do Brasil. Ao invés dele ir, talvez, na Índia, que é o segundo maior player, ele vai comprar do Brasil porque ele tem uma preferência tarifária, o produto vai chegar para ele mais barato. E essa cota é justamente para ajudar, né, o Brasil, de certa forma, a escoar essa produção de grandes quantidades de commodity. Né? Aí tem cota leite da Colômbia, e por aí vai. Né? Os principais produtos são esses. Depois, quiserem também dar uma olhada, o documento está lá no curso, né? Vocês conseguem entender mais tranquilamente. Pode falar, Mariana. João, não sei se eu entendi muito bem. Essas cotas elas são definidas como que elas são definidas? Elas são tipo uma parcela, uma porcentagem que cada país pode exportar? É isso? Tipo, ele tem preferência de tantos por cento? Isso. A Organização Mundial de Comércio, a WTO, eles entendem que precisa levar competitividade para alguns países e produtos. Né? Então, por exemplo, para que a gente fomente aquele comércio bilateral entre os países, ele dá uma preferência, uma redução do imposto de importação para que você seja praticamente obrigado a comprar de alguns países específicos. Né? Eu fui claro? Deu para entender ou não? Repete sua pergunta, só para eu ver. Foi sim. E aí eu queria saber também se a OMC que define essas cotas ou é feita de acordos com entre os próprios países? A OMC junto com a Organização Mundial de Comércio. Né? Seria uma forma de promover maior competitividade para alguns players em específico. Né? E garantir também uma certa forma de protecionismo dentro do mercado para as indústrias locais, né? Porque, igual nos automóveis, a gente tem um limite de exportação de carros por ano e, a partir daí, tudo tem que ser comprado, né, dentro do mercado interno, por exemplo. Entendeu? Interessante. Beleza, obrigada, João. Vários formatos ali, né? Cada um foi criado para trabalhar alguma forma e, né, de certa forma, aumentar a competitividade dos países em geral, né? Não deixar tudo fechado na mão de Índia, de China, de Brasil em commodities, por exemplo, né? Ou esses acordos que a gente tem aqui, o pessoal lá na Europa tem com outros países, Rússia, Ucrânia, aquele bolo todo. Isso agora foi muito conturbado,
Então, por isso que agora a gente está abrindo muito mercado para o Brasil, e eu acredito que logo, logo eles criam esses acordos de preferência tarifária para quem possa comprar aqui da gente muita commodity, né? Para ajudar o nosso mercado e ser, né, um player que não estava atendendo eles ainda, porque eles já tinham esse acordo junto ali com o pessoal da Rússia, por exemplo. Entendi. E com que frequência eles são renovados? Tipo, é mensal? Como é que funciona? Nossa, eu não sei te responder. Depende muito do produto e essas atualizações do mercado. Nesse momento, eu acredito que está sendo muita coisa revisada, por exemplo, né? Ele não Entendi. tem uma regra lógica, igual, por exemplo, os incoterms que a gente vai falar, que de 2 em 2 anos eles atualizam, entendeu? Vai Entendi. muito como o E os mercado acordos. está se comportando. E os países eles têm autonomia para mudar essas cotas? Por exemplo, Eles, com essa guerra da Ucrânia, né? uhum. Isso aí deve ter mudado bastante, ou não? Sim, mudou bastante. Eles têm como pedir, né, preferências tarifárias, explicar a situação, né, fazer toda essa solicitação, mas quem de fato define vai ser a OMC e a Organização Mundial do Comércio. A, a, Entendi. a OMC, né, desculpa. Então, assim, ela, de certa forma, ela é criada para controlar o mercado e aumentar a competitividade de alguns países que talvez não conseguiriam escoar essa produção interna, entendeu? Ela é mais para controle de produtos e mercados, né? Ela foge um pouco da questão, por exemplo, de acordos comerciais para preferências tarifárias. Ela é muito mais voltada para controlar o volume também de produtos que saem do Brasil, né? Por exemplo, assim, a gente tem um limite, um teto de exportação de trigo para o país X, né? Porque senão a gente vai escoar também, né? E isso não só do país X, assim, de modo geral, a gente escoaria toda a nossa produção e faltaria no mercado interno. Isso até aconteceu, né? Em alguns casos aconteceu porque o pessoal foi liberando e, né, o volume de cota foi maior do que produções também. Então faltou milho, faltou soja no final do ano passado, por exemplo, né? Agora eu entendi, porque para mim era mais uma coisa para evitar que, tipo, muitos países escolhessem um país específico para importar e não tivesse competitividade com outros mercados, mas é mais para limitar do que para abrir caminhos, né? Sim, ele acaba sendo, de certa forma, um limite para não escoar toda a produção, mas também para não denegrir e atrapalhar as indústrias do mercado interno, igual, por exemplo, no de automóveis. Entendeu? Ele tem as duas vertentes também nesse sentido. Agora, claro. Obrigada, João. Nada. E, como eu disse, né, para que comprove a origem da mercadoria, né, que é uma exportação do Brasil ou que é uma importação da Argentina, o fornecedor, né, quem está fazendo a exportação, tem que emitir esse certificado de origem. Ele é um documento muito simples, né? Normalmente ele é feito junto às associações de indústria de cada estado, e o que basicamente você precisa é quais são os componentes do produto, né? Se for algum produto manufaturado, né? De que ele é feito, quais são as dimensões, funcionalidade, qual que é o valor, né? Informações básicas, bem básicas do produto mesmo. Você preenche isso, tudo é feito online e normalmente com 48 horas ele está emitido. Alguns países já até aceitam estar mandando o arquivo online, outros países você ainda precisa estar anexando junto da carga
para que chegue lá na hora do desembaraço aduaneiro e né, a Receita, né, acaba fazendo a verificação e comprovando que aquela mercadoria veio do Brasil ou veio de algum país de fora na hora da importação aqui, por exemplo, né? Eu não vou entrar muito a fundo dentro disso aqui. Lá dentro do curso tem um material, se quiser saberem como tira, faz a emissão do certificado, é bem simples também. O despachante aduaneiro normalmente é a pessoa que faz a solicitação, né? Se você vai fazer um desembaraço aduaneiro, por exemplo, ele é responsável por estar fazendo essa solicitação aqui do certificado de origem. Ela está mais ou menos, isso depende de cada estado, mas mais ou menos R$35, R$40. É muito baratinho esse certificado e ele, de fato, é o que vai garantir essa isenção ou redução do imposto de importação, né, seja na exportação ou importação para o Brasil. Deu para entender essa parte aqui de acordos comerciais, cotas de exportação, né, tudo o que a gente conversou aqui? Eu sei que é muito rápido, né, a gente tenta passar assim o máximo da visão geral de tudo, mas é bem rápido, né, para estar passando algumas informações. Obrigado, Ana Carolina. Como vocês já devem ter ouvido falar isso muito dentro da RI, né, eu acho que está bem tranquilo. A cotas de exportação, isso, se for alguma dúvida depois, eu posso estar, né, explicando um pouco melhor, colocando algum textinho. Mas ele acaba funcionando para as duas vias, seja de protecionismo e de controle do escoamento da produção. E isso acaba sendo feito pela OMC, né, de certa forma. O país consegue solicitar, mas a decisão final não é dele. Vamos lá, pessoal. Incoterms, né? Isso aqui, vocês já ouviram falar, já conhecem a regra, como é que funciona? Ou é novidade para todo mundo? Acho que a gente já teve um pouco de contato com esse conceito no projeto piloto, mas muita gente aqui não fez o projeto piloto, então acho que é novidade para bastante gente. Não, é de fato uma dúvida muito comum. Eu não conheço muito. Eu até comentei com a Ana Carolina em relação a essa questão, se vocês forem colocar do e-book. Por quê? No mercado interno, as pessoas acabaram pegando a terminologia, mas utilizam de forma diferente do mercado internacional. Né? Eu vou pontuar para vocês vão entender. O que são os Incoterms, gente? São termos internacionais de comércio que garantem ao comprador e ao vendedor toda a segurança na negociação em relação aonde vai e aonde termina a responsabilidade de cada um. Seja, por exemplo, se o fornecedor vai liberar a mercadoria na planta dele para que o importador colete e faça todo o processo. Se o exportador, por exemplo, vai liberar o FOB, né, o Free On Board, no porto ali, né, no terminal de cargas ali junto ao porto, pronta para poder embarcar para o mercado internacional. Né? Ela está ali aguardando o navio chegar para entrar e seguir destino para o país de destino. Então, assim, essas terminologias, essas regras, né, a gente tem siglas aqui dentro, elas funcionam para determinar, de fato, aonde vai e aonde termina a responsabilidade desse processo de exportação. Vou abrir para vocês aqui um documento, só um minutinho. Tem esse documento aqui, gente, que está lá dentro do curso, né? Aqui está bem explicadinho de todos os Incoterms para vocês. Como eu disse, eu vou passar pelos principais, o que a gente normalmente trabalha de fato no mercado, que é o ExWorks, é o FOB, o FCA, o CIF, o DDP, né? Tem até o DAT também, que de certa forma ele é bem aplicado. Mas
né, vamos começar aqui para vocês entenderem. Os Incoterms têm o objetivo de simplificar as disposições celebradas nos contratos internacionais de compra e venda, ao definir as obrigações dos importadores e dos exportadores nesse tipo de contrato. Em outras palavras, os Incoterms resumem em um conjunto de letras várias cláusulas contratuais definindo as responsabilidades do exportador e do importador em cada fase da cadeia logística e seus custos atribuídos. Então, vamos entender isso aqui, né? O primeiro da cadeia, tem até um... Não, vamos por aqui primeiro. O primeiro, como se diz, contato ali, o primeiro modelo de venda seria a fábrica embalar o produto, né? Igual às vezes o pessoal fala, ex-works é o preço do produto na fábrica. Eu já falo que não, porque às vezes o produto precisa de uma embalagem, de um pallet, de alguma coisa, alguma né, embalagem a mais ali, alguma coisa a mais para que vá para o mercado internacional. Então eu gosto de trabalhar sempre que é o preço do produto mais a embalagem necessária. Então seria o primeiro modal ali de venda. Estou vendendo, mas eu vendo aqui na minha fábrica. Se você quiser, você se encarregue pelo frete, o frete interno, o desembaraço aduaneiro, o frete internacional, o desembaraço aduaneiro no país de destino, todas as responsabilidades até chegar para você. Algumas empresas nos Estados Unidos, né, que exportam muito, por exemplo, só trabalham dessa forma. Quando a gente vai importar, a gente tem que ficar responsável por todo esse processo, né? Seja de coleta da mercadoria, desembaraço aduaneiro, o frete internacional, seguro de carga, desembaraço aduaneiro aqui no Brasil, pagamentos de tributos, nacionalização dessa mercadoria até que chegue para a gente, né? Então, cada fase dessa tá né, um Incoterm diferente. Tá ficando claro, pessoal? Beleza, né? Então, o primeiro ponto seria esse ex-works. Aqui tem um texto, depois se vocês quiserem entender um pouquinho melhor, mas o que seria, né? No país de origem, por exemplo, a responsabilidade do país vendedor seria a embalagem e, né, alguma identificação ali na carga, se necessário. Toda, né, a carga na origem, transporte dentro do país de origem, seguro no país de origem, direito de exportação, inspeção, peritagem, burocracia alfandegária, armazenamento, despesa com embarque, estiva, que é o içamento da carga, transporte, seguro internacional, aí aqui no país de destino, descarga, manuseio, armazenagem, toda a responsabilidade seria do comprador. O ex-works é o modelo mais fácil de trabalhar, mas, obviamente, quem está comprando não quer ter essa burocracia no mercado interno aqui no Brasil. Eles querem, pelo menos, que você entregue no porto ou no aeroporto de destino. Salve aqueles que, às vezes, já tem alguma operação aqui no Brasil, né? Já tem a empresa de frete, o despachante aduaneiro dele, né, que ele gosta de contratar tudo e ficar responsável por todo esse projeto, né? E aqueles também que normalmente já tem um volume de importação, ele tem uma tarifa diferente no frete internacional. Então, ele gosta de trabalhar com o FOB, né, onde você entrega a carga liberada ali, né, para o importador, ele fica responsável por todo esse complemento ali até que chegue nele. Eu vou abrir aqui para vocês, gente, que aí pode ser que fique visualmente mais interessante para vocês entenderem. Vocês conseguem enxergar? Sim, João, dá para ver sim. Tá, beleza, né? Eu não vou passar no textinho, mas eu vou explicar por aqui. Eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento de vocês, né? Pelo menos visualmente mais fácil de entender.
Então, aqui, ó, o ex-works, que seria o primeiro termo, né? Ele está sendo liberado a obrigação do vendedor aqui na fábrica, né? Todo esse resto do processo, seja frete interno, seguro da carga interno, desembaraço aduaneiro, taxas alfandegárias do terminal ali, por exemplo, frete internacional, seguro de carga internacional, chegar lá no país de destino, essas taxas no país de destino, imposto de nacionalização, se tiver, né, por exemplo, toda essa responsabilidade é de quem está comprando. Então, como eu disse, o Xworks acaba sendo o modelo mais fácil de trabalhar, mas, na maioria das vezes, quem está importando quer que você entregue pelo menos no porto, né, ou no aeroporto, aqui no país de destino, ou lá no país de origem, ou lá no país de destino, né? Isso vai depender de cada importador. O FCA, que seria o Free Carrier Agent, você entrega essa carga, seja na transportadora, seja no frete ferroviário, seja no frete aéreo, ou até mesmo aqui no marítimo, só que essa carga não está no marítimo aqui liberada em questão de desembaraço aduaneiro. Nos demais modelos aqui ela já está. Normalmente ela é utilizada no frete aéreo, né? Quando a gente faz algum frete aéreo, normalmente o Incoterm é o FCA, se a gente entrega essa carga no aeroporto aqui na nossa cidade, para que o importador fique responsável por todo o término, né, dessa importação. A gente entrega literalmente na transportadora, né? A gente entende aqui que ela está liberada para o transportador fazer esse frete internacional a partir do contrato do importador direto. O FAS normalmente não é muito utilizado. Um dos mais utilizados de todos, né, são o FOB e o CIF, como eu falei. O FOB seria o Free On Board. Ele está liberado aqui no terminal do Brasil, né, no porto aqui no Brasil, já foi passado pelo desembaraço aduaneiro, já entrou no terminal de cargas, ela está ali literalmente aguardando a chegada do navio para que possa, né, dar sequência no processo. Normalmente é o mais utilizado, né, junto com o CIF, como eu disse, e, né, a gente aqui como exportador ficaria na responsabilidade de quê? Tirar a carga da fábrica, fazer esse frete interno até o porto mais próximo, né, por exemplo, pagar essas taxas nos terminais, fazer o desembaraço aduaneiro e apresentar isso para o importador. A partir daí, o agente de cargas, né, que é o dono do navio ali, o armador que for fazer o processo, ele fica responsável por toda essa operação a partir dali, né, a partir dali. Você não precisa mais se preocupar com nada, de fato, né? A venda FOB termina aqui no porto desembaraçado no Brasil. Aqui em azul, né, só para vocês, não sei se conseguiram ver, a obrigação do vendedor, né, que aí ela literalmente vai aumentando a cada Incoterm que a gente vai passando aqui para baixo, né, a obrigação do comprador acaba diminuindo a cada Incoterm que a gente passa aqui, né, aqui seria a transferência, né, onde que termina a responsabilidade entre o exportador e o importador. O CIF, né, que eu acho que vai ser, na maioria dos casos, aí né, de todos os projetos que vocês forem fazer, junto com o FCA, né, se for um frete aéreo, vocês precisam fazer todo a contratação do frete internacional. Isso é feito junto ao agente de cargas. Você literalmente passa as informações da carga, seja peso, dimensões, número de volumes, a gente vai ver isso mais para frente.
o peso, né, NCM do produto, qual que é o valor do produto para que ele possa cotar o seguro da carga, todas as informações pertinentes ali da carga, você vai estar informando para ele, para que esse agente de cargas seja frete aéreo, frete rodoviário, frete marítimo, né, os principais que a gente trabalha, ele vai te passar uma cotação. E você acresceria no valor do seu custo da mercadoria aqui na origem, mais o valor da embalagem e todo esse frete, contemplando desde a coleta da carga até o frete internacional no porto do país de destino. Toda essa negociação, né, seria toda a responsabilidade por parte do exportador entregar a mercadoria no porto do país de destino. Vocês estão entendendo, gente? Então, pode falar. Ô, João, eu confesso que essa parte para mim é muito difícil. Mas eu tenho uma dúvida. Como que esses gastos são passados para o cliente? Por exemplo, no primeiro, o SXW, no caso, isso daí está no preço da mercadoria ou nas taxas extras que ele vai pagar, por exemplo, comprando no site? Como que funciona? O Xworks, ele é o primeiro ali, né? Vamos voltar aqui para você ver. A obrigação do vendedor. Se eu estou vendendo o Xworks, a minha obrigação termina na hora que eu entreguei, que eu liberei a carga na minha fábrica. Eu literalmente não tenho responsabilidade nem de carregar, né, essa mercadoria no caminhão. Entendeu? O Xworks seria o mais básico de obrigações do exportador. Deu para entender? Deu sim, entendi agora. Mas aí, por exemplo, vamos então para o último exemplo. É para o Delivery Duty Paid, né? Eu vou passar aqui para vocês até complementar esse entendimento, talvez a gente tirar a sua dúvida. Tem outros que são bem utilizados, que é o DAP, que é o Delivery at Place, que seria no destino, no terminal, por exemplo, de cargas no país de destino, seja no porto, no aeroporto, só que a partir dali todas as obrigações de desembaraço, pagamento dos tributos, né, por exemplo, ficaria em cargo do importador, certo? Quando a gente manda via courier, por exemplo, que entrega lá no país de destino, chega um aviso para quem vai receber que chegou aquela mercadoria, que ele tem que pagar X de imposto, se tiver ou não, para que ele possa retirar, né, liberar ali na alfândega e, né, fazer esse complemento do delivery. Esse DDP seria o último grau onde que até o imposto no país de destino já foi pago pelo exportador aqui, né? Quando a gente manda por courier também, quando não tem quando tem o imposto no país de destino, só que a gente já arca com isso aqui, né? Quem vai receber não tem obrigação de pagar nada. Por exemplo, né? Na maioria das vezes o courier trabalha com o DAP, né? Que quem vai receber paga se tiver ou não essa tarifa de imposto. O DDP, normalmente, quando a gente tem alguma dúvida muito forte, qual que é o imposto de importação do meu produto lá no país de destino, por exemplo, né? Você pode pedir ao agente de cargas que faça uma cotação DDP, porque aí lá no destino ele já vai ter um despachante que vai te entregar, né, vai entregar para ele uma planilha com todo o imposto, tudo, né, normalmente lá fora chama VAT tax, tudo que precisa para nacionalizar aquela mercadoria lá no destino, né? Ele seria o mais completo
e normalmente o mais odiado pelo pessoal para fazer, porque de fato ele dá muito trabalho para entender, né, essa composição do preço lá no país de destino. Entender um pouquinho melhor? É complexo, é complexo. A gente teve um semestre na época, né? E isso vem sendo atualizado sempre. Pode João, eu falar. tenho uma dúvida. Os nossos leads que a gente está querendo atrair para a empresa, para fazer o serviço de Comex, são pequenas e médias empresas, né? E nesse cenário de Incoterms, enfim, é preferível indicar esse primeiro, em que ela não vai ter tanto, que ela fica responsável só a partir da embalagem, enfim? Acaba não sendo interessante porque, de fato, ele é o mais fácil para a empresa, obviamente, mas quem está comprando não quer ter essa obrigação do frete e interno no país, aqui no Brasil, por exemplo. Entendeu? Vai se privar de muitos clientes que vão pedir cotações ou FOB, ou FCA, né? Ou até mesmo o CIF, que tem o complemento do frete internacional lá no país de destino. O mais interessante é ter o FOB e o FCA, né? Isso formado, e o CIF vai variar de acordo com cada cotação, né? Depende do país de destino, depende do tamanho da carga, né? Aqui no Brasil a gente consegue entender que fazer simulações, por exemplo, para essa carga aqui, que são 2 pallets, eu paguei X de frete, eu paguei X de taxas e paguei um salário mínimo X no desembaraço aduaneiro, né? Você já consegue ter mais ou menos uma ideia dessa composição do FOB ou FCA. O CIF vai ser muito, né, dedicado a cada país de destino, né, a cada tamanho de carga, seja um container fracionado ou container, né, fechado, exclusivo daquela carga. Tudo isso né, vai variar bastante ali na composição. Perfeito. E esse DDP, assim, quem geralmente faz? São grandes empresas? Elas têm, tipo, um poder de barganha, assim, nos portos? Enfim? Não, na maioria das vezes o DDP ele é utilizado para pequenas vendas. O pessoal que às vezes não conhece muito do mercado, ou países que existe uma dificuldade por parte do importador, que às vezes você vai começar a abrir mercado e algumas pessoas não entendem desse processo de importação. Ela vira e fala assim, não, ok, eu quero receber aqui, né? Tem como você se encarregar de entregar para mim nacionalizado? Tem como a gente fazer, é pelo DDP, né? O courier ou os agentes de carga, normalmente, são quem faz. O agente de carga não gosta muito de trabalhar, porque dá um trabalho gigantesco nessa cotação, né? Mas uma forma da gente trabalhar, se o cliente fala assim, não, eu só compro se entregar para mim aqui nacionalizado, é pelo DDP, né? Ele está aí para ser utilizado. O pessoal normalmente não gosta muito quem está mexendo com frete, mas para a gente é uma mão na roda, entendeu? Entendi. Mas normalmente, assim, 90% dos casos vai ser FOB, vai ser FCA ou vai ser CIF, né? Perfeito. Obrigada. O resto normalmente é muito caso a caso e muito esporádico. Pode falar, Mariana. Existem tipos de produtos específicos que costumam usar mais de um, por exemplo, eu fiz uma compra na Shein. Qual que tá usando? Qual é o tipo de Incoterm? Qual que é o valor desse produto? Que aí a gente vai ter que entender um pedaço aqui. Porque, assim, Não sei. na legislação aduaneira, até $50, quando é enviado de pessoa física lá fora, eles acabam dando um jeito e enviam de pessoa física lá fora. Para pessoa física aqui no Brasil, isso considerando o preço do produto, mais o valor CIF, que é o para chegar até aqui, o frete mais seguro, até pelo que eles dizem. A legislação é essa. A legislação é essa. Pode acontecer uma má interpretação ou não, mas isso é o que está na legislação. Até tem como recorrer em alguns casos. O que pode acontecer muito, que às vezes a gente vê o pessoal,
acaba trazendo mais quantidades, produtos similares, acaba caracterizando como comércio. Entendeu? Aí eles acabam taxando também de fato, né? Mas aí voltando para os Incoterms. Normalmente vai ser o DAP ou o DDP, se tiver algum imposto e eles arcarem com esse imposto lá na origem. Mas normalmente é o DAP, né? Eles entregam aqui para você no seu destino sem esse imposto porque ele não é cabível, entendeu? Se fosse uma importação formal e tivesse o pagamento de imposto, aí você teria que entrar com aquele desembaraço aduaneiro, com o pagamento de imposto para a nacionalização do seu produto Schengen, né? O pessoal às vezes fica, mas como assim? Eu vou pagar 1 centavo no frete, 1 centavo no frete. Qual que é a ideia, gente, desse negócio, né? Eles têm aviões frequentemente saindo para o Brasil abarrotados de carga, né? Você comprou um itemzinho desse tamanhozinho, o outro foi lá e comprou um desse tamanho, o outro foi lá e comprou um desse tamanho, vai rateando aquele tanto de frete ali dentro do avião. Então, às vezes, o seu produto é tão irrelevante, ele pesa tão pouquinho, ele vai ocupar tão pouco espaço, que o frete acaba saindo de graça ou aos centavos mesmo, entendeu? Mas, assim, dentro dos Incoterms, o que é praticado dentro dessas compras, sim, é o DAP, né? É uma forma da gente trabalhar até mesmo para começar a abrir mercado, entregar mais essa carga nossa, por exemplo, amostras, né? Eu vou entregar direto para o meu cliente, né, preferencialmente na porta dele, né, sem que ele tenha que pagar qualquer outro custo, qualquer outra taxa ali na liberação dessa mercadoria. Aí a gente entende isso também, né, que no destino existe uma legislação, vai depender de cada país, se é $50, se é $100, até o valor que seja, e um limite de peças similares para que não caracterize um comércio também, né? Você está mandando uma amostra, você não precisa mandar 20 unidades daquele produto. Pode ser que sim, mas normalmente não, né? Então, assim, até 3 unidades eles entendem que, ok, é a amostra, tá tranquilo, né? E isso acaba refletindo também aqui para a gente na importação da Shein, do AliExpress, que você pedir, né? Até 3 unidades similares a gente tem essa conscientização que é para uso pessoal, entendeu? Entendi. Então, grandes empresas conseguem fazer o DAP e DDP, né? Tipo, Shein, essa AliExpress, porque vem uma grande quantidade e aí o frete, que é normalmente alto, consegue dividir por bastante. É isso que você fala de pequena compra, né? É vendas Sim. pequenas. Entendi. Sim. Pequenas vendas, às vezes envio de amostras, né? Por exemplo, e isso não é uma regra, mas tem alguns produtos que acaba sendo muito mais vantagem trabalhar dessa forma, seja courier, seja correios, o frete internacional com o desembaraço aduaneiro atrelado ali, ele sai muito mais barato do que eu fazer um processo formal junto ao despachante, né? Isso eu estou falando, às vezes, pequenas vendas, né? Exemplo, a gente já exportou biquíni, moda praia para Dubai. Não compensava, eu não lembro nem o valor da carga, mas não era tão grande. Era, sei lá, uns R$5.000, né? Não compensava eu fazer um frete interno, mandar para o aeroporto, pagar as taxas do aeroporto aqui, né, de Confins, pagar um desembaraço aduaneiro junto ao despachante, para que o complemento do frete ainda internacional chegasse para o meu cliente. Fazendo por essas courier ou correios, saía muito mais barato esse envio, né? Era biquíni, né? Moda praia. Uma caixa simples. Na verdade, a gente mandou 2, né? Que tem um limite até 30 quilos.
por caixa, né? Aí, por exemplo, uma caixa assim com 30 quilos cabia 200, 300 biquínis, né? Então, assim, algumas pequenas vendas, quando vai começar a abrir o mercado, isso é muito bem aceito e melhor trabalhado por courier ou correios, que normalmente diluem todo esse custo, igual eu comentei, do frete internacional, né? Se você faz com correios, o desembaraço aduaneiro já está atrelado nesse custo de envio no preço que eles te dão ali, né? Então, normalmente é mais barato. E eles acabam trabalhando dentro dos Incoterms essa responsabilidade até o adquirente final da mercadoria, né? É diferente desses fretes internacionais mais simples, né? Seja um frete aéreo ou um frete marítimo, por exemplo. Esses entregues até o cliente, normalmente ele é o DAP ou o DDP, se tiver pagamento de tributo. Né? Mas assim, gente, vou ser bem sincero, né? Existe milhões de coisas aqui dentro de cada Incoterm também, né? Ele vai sendo criado e ajustado por diferentes formas de negociação entre exportador e importador que vai surgindo no mercado. Mas assim, de né, certa forma, os principais é o que vocês devem aprender e entender, fazer essa composição do preço, né, dentro de cada Incoterm. Tem um material aqui, ó, deixa eu passar para vocês. Aqui, depois, se vocês quiserem ler com mais calma, né, tem bastante coisa, mas... Peraí. A gente vai conversar, né, já, ele estaria aqui, ó, na estrutura do preço, né, tá até no próximo tópico que a gente vai conversar. Eu acho que aqui vai acabar ficando mais claro para vocês entender essa composição do preço do início ao fim e como isso é atrelado dentro dos Incoterms. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver se foi alguma coisa que eu gostaria de comentar também. Vocês têm mais alguma dúvida sobre os Incoterms? Né? Claro que deve ter, mas assim, alguma dúvida pontual que gostaria de ser tirada? Alguém? Tá todo mundo entendendo certinho. Então é isso, gente. Mas aqui, ó, o material tá lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida também pode estar me perguntando. Mas basicamente entender que ele é o termo internacional de responsabilidade que vai até onde, né, do exportador e até onde começa a responsabilidade do importador. Quanto mais descendo aqui, né, a classe Ex-Works, né, ele é o mais básico. Quanto mais vai descendo, mais obrigação do exportador tem até o adquirente final dessa mercadoria, o importador, lá no país de destino. É isso, gente, né? Se tiver qualquer dúvida depois, pode me falar, pode me passar, mas eu acho que no próximo tópico também, até vocês vão estar entendendo um pouquinho melhor como que é essa estrutura de composição entre cada parte aqui, né, do processo e dentro aqui dos Incoterms. Vamos lá. A gente vai conversar agora sobre a composição do preço, né? O Incoterm ele está diretamente atrelado porque, de fato, determina até onde vai a responsabilidade do exportador. Então, assim, para que a gente faça uma composição desse preço de exportação, a gente passaria, né, pelo custo aqui de produção atrelado à embalagem necessária, né, dentro de cada produto, cada país de destino, se necessário, né, algum certificado, por exemplo, o certificado de origem, se, por exemplo, o país que eu estou vendendo necessita, eu estaria colocando tudo aqui dentro, nessa custo de produção inicial do meu produto, né? Eu acho que ele faz parte da minha venda, né? Eu colocaria ele, não precisaria colocar um acréscimo definido ali na invoice, né? Mas
atrela o valor dentro do seu produto, porque você sabe que exige esse certificado para o país de destino. E, assim, ele, né, seguindo a regra dos Incoterms, ele está obrigatoriamente atrelado a qual Incoterm que eu vou trabalhar dentro da minha operação. Se eu for, por exemplo, o Xworks, se eu for FOB ou se eu for CIF, isso tudo vai interferir diretamente na minha composição de preços aqui do produto para exportação. A questão de impostos, a gente vai conversar já sobre isso, né? Quais são os impostos que incidem e como eles refletem aqui na exportação. A margem de lucro que a empresa normalmente trabalha, ou dependendo do mercado, consegue colocar um pouco a mais, né? Assim, Japão, Emirados Árabes, né? Alguns mercados, alguns produtos também, você consegue aumentar isso aqui de uma maneira mais tranquila. A definição do HS Code, a NCM, isso aqui para o país de destino, entender qual que é o imposto que ele vai pagar para nacionalizar essa mercadoria lá, né? Então, se, por exemplo, eu vou pagar, o importador vai pagar 5% na importação de um produto, ele tem que entender que tudo isso faz parte da composição do preço, né, do final do preço final do produto chegando lá para ele, né, importado, nacionalizado na fábrica dele. Essa logística internacional atrelada ali dentro do Incoterm em específico, né? Se, por exemplo, eu vou fazer eu vou passar um preço CIF, eu discriminaria lá na invoice, né, o valor da mercadoria mais o frete internacional, considerando todas as etapas, né, anteriores ali também, né? A coleta lá na minha fábrica, o desembaraço aduaneiro aqui na origem, as taxas alfandegárias, né, o frete internacional até chegar no destino. Então, isso também faz parte da composição da estrutura de preço, né? Isso a gente entende também, né? Igual você aí perguntou da Shen, né? A gente entende que tudo isso também seria, de certa maneira, ao contrário, né? Quanto que o produto vai chegar para mim aqui dentro do imposto, dentro do Incoterm, né? Dentro de toda essa composição necessária do processo de importação, por exemplo. Aqui, eu gosto de colocar uma planilha de preço no sentido de que entenda o poder de compra de cada mercado, né? Isso aqui você vai conseguir trabalhar margem de lucros diferentes. E o pessoal, na grande maioria das vezes, faz somente uma planilha de preço de exportação e trabalha com aquilo e pronto. Não abre a cabeça, não entende que alguns mercados ele pode ser trabalhado com uma margem melhor, né? Então, fazendo essa planilha de preço diferente para cada país de destino, né? E junto com atrelado ali uma análise de viabilidade, seja em questão do entendimento de que quanto que o meu produto está chegando no país de destino, ele está viável para o importador lá? Eu estou dentro do preço dos demais concorrentes, né? A gente entender tudo isso consegue posicionar ou não, talvez voltar, reduzir um pouquinho a margem ou tentar pensar uma outra forma de aumentar a carga para ganhar na diluição dos custos fixos ali do processo, né? Tudo isso é uma análise de viabilidade que a gente vai fazendo, e isso a cada processo de exportação. Vocês podem, né, por exemplo, estar criando, e eu sugiro que façam isso, né, por exemplo, com as empresas que vocês forem trabalhar, mínimos, né, pedidos mínimos, para que vocês consigam trabalhar alguns Incoterms, né? Por exemplo, a pessoa, eu quero comprar 5 unidades. 5 unidades? Ok, eu te vendo, mas eu te vendo Xworks,
Você se vira com todo o processo. Ah, não, eu quero comprar uma quantidade maior. Ok, vamos estabelecer que 100 unidades ou 500 unidades seria o ideal para que eu fizesse uma exportação FOB ou CIF, por exemplo, entendendo que todos esses custos fixos do processo seriam diluídos ali nos produtos, né? Então, você traz uma competitividade tendo esses pedidos, né, simulações de pedidos mínimos para o processo de exportação. Deu para entender, gente? Deu? Então, beleza. Né? Vamos passar aqui pela estrutura. Né? Acho que agora vai ficar até mais clara a questão dos incoterms e como que ele passa por todo, né, essa composição aqui. Como eu disse, né, o custo do produto mais a embalagem, né, normalmente o pessoal acaba esquecendo isso aqui, e algumas vezes podem ser embalagens bem caras, né? Se for um pallet fumigado, por exemplo, ele tem um valor mais caro do que um pallet comum. O pallet fumigado é aquele pallet que teve um tratamento químico onde garante que ele não vai levar nenhuma bactéria para o mercado internacional, né? Hoje em dia está na casa de uns R$150, por exemplo. Né? Então, poderia ser uma margem que depois o exportador vai perder naquela operação. Né? Vocês têm que entender bastante isso aí. Atrelado, né, nessa estrutura, o lucro do produtor. Esse seria o preço, né, posto em fábrica, o ex-works. Né? Acho que aqui vai ficar até mais fácil para vocês entenderem toda essa composição e como vai sendo cada incoterm dentro do que a gente passou ali. Se, por exemplo, né, eu vou mandar para o porto, para o aeroporto, eu colocaria o frete interno, né, para estar transportando essa carga até onde a gente vai fazer a saída dessa mercadoria. Aqui, né, no caso, ele está considerando até o porto de saída, os custos de documentos de embarque, né? Todos os custos alfandegários, do desembaraço aduaneiro, né? Tudo isso atrelado aqui na manipulação do porto de saída. Eventuais faturas consulares, comprovação do consulado dos países de destino e exportações. Se necessário, né, a gente coloca de maneira geral, na maioria das vezes isso daqui não entra, mas a gente, né, tenta abranger todos os potenciais cenários. Se necessário, o certificado de origem ou não, né? Isso vai depender se existe algum acordo bilateral, algum acordo comercial entre os países que você vai estar vendendo. Eventuais impostos para exportação, a gente vai falar disso aqui já já. Então, somando aqui essas informações de 1 a 10, a gente teria o preço FOB. Ficou mais claro aqui para vocês entenderem a composição desse preço dentro de cada incoterm, né? Pelo menos até o FOB aqui. Show, beleza. Né? Então tá certo, gente. Aqui a gente levou, né, essa mercadoria até o porto, fez o desembaraço aduaneiro, pagou todas as despesas. A gente tem o preço FOB. Complementando, né, toda essa estrutura de custos. A gente teria o custo do transporte internacional e um custo de seguro internacional dessa carga. Esse custo de manipulação da embalagem no porto de destino. Esse aqui ficaria, por exemplo, o incoterm CIF. Peraí, gente. Aqui, ó. Né? E essa composição aqui do custo de seguro, do custo de transporte, do custo de manipulação da embalagem, né, dessa mercadoria lá no país de destino, seja para retirar do navio ou retirar do container, colocá-la no terminal até que entre com desembaraço aduaneiro, ela seria o custo, o valor CIF, né, se, por exemplo, o cliente pedir para vocês uma cotação CIF. Então, vocês entendem que até chegar no país de destino,
e fazer essa retirada do navio e colocar no terminal é responsabilidade de vocês, né? Então, esse seria o valor CIF, né, dentro do Incoterm que a gente entendeu lá atrás. Aí, né, custo de descarga no destino, taxa de importação e outras taxas, custo do agente alfandegário, essa soma do 1 ao 18 é o custo colocado até no armazém geral. Esse Incoterm aqui, quer ver? Deixa eu voltar e mostrar para vocês. Ele é o DAT, o DAP, Delivery at Place, né? Ou até mesmo ele pode ser considerado Care Insurance Paid, o CIP, né? Ele foi entregue no armazém de destino, aqui dentro de algumas anuências, dentro de cada Incoterm, né? Depois vocês podem entender melhor, mas ele foi entregue até o armazém nomeado no país de destino. Todas essas responsabilidades para trás ali foram nossas, né, na composição, nessa estrutura do preço. Seguindo, né, essa lógica da estrutura. Custo de transporte até o armazém do importador, se for levar, né, continuar essa composição. Margens, aqui ele vai até um pouco a fundo, mais do que os Incoterms, porque a gente vai falar qual que seria a margem sobre o preço do importador, né? Margem sobre o preço do atacado, margem sobre o preço do varejo. Essa soma de 1 ao 23 seria o preço para o consumidor final, né? Aqui a gente passou por toda a estrutura de composição, né? Seja pegando a mercadoria, mandando para o porto, para o aeroporto, pagando todo o frete, todas as despesas, chegando no país de destino, tirando do porto do aeroporto, pagando as taxas de importação, né? Nacionalizando esse produto. Ele está aqui no preço do importador. Quando o importador pega essa mercadoria, normalmente ele vende para algum comércio atacado. Claro que depende do mercado, depende de cada nicho, né? Mas aqui é uma regra mais geral, que vai mandar para um varejo, né, as pequenas lojas, que vai fazer a venda para o consumidor final. Então, todas essas etapas aqui fizeram parte da estrutura e composição do preço. Deu para entender, gente? É um pouquinho mais complexo, mas seria até mesmo atrelado a essas responsabilidades dos Incoterms ali que a gente conversou, né? Se, por exemplo, eu vou fazer o CIF, ali, pela estrutura, você consegue entender até onde vai a sua responsabilidade em todas as etapas do processo. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Eu acho que clareou bastante, João, porque eu acho que a maioria, pelo menos das minhas dúvidas, eram relacionadas à precificação. Então, entender a relação do Incoterm com a precificação melhorou bastante. Então... ele acaba... Porque a gente aprender só os Incoterms, a gente não vê como isso é aplicado na estrutura de composição. Essa outra parte aqui complementa muito bem com isso, né? Para você entender qual que vai ser a responsabilidade e onde que ela está determinada ali dentro dos Incoterms, né? Mas assim, não se apegam muito a isso, são detalhes mesmo dos termos internacionais de vendas. Os mais utilizados mesmo são o FOB, o FCA, né, o CIF. Grande maioria dos processos vão ser assim. E vocês vão informar para o agente de cargas, por exemplo, qual que é o Incoterm, né? Você quer uma cotação até o porto ali, né? E liberada pelo desembaraço aduaneiro. Você vai mandar, na hora que for informar né, as características da carga, qual que é o Incoterm que você vai trabalhar, né? Isso colocando desde o local de coleta da mercadoria, qual que é o porto que você vai trabalhar, o porto no país de destino ou aeroporto, se for fazer o frete internacional, né? Vocês que vão estar identificando e posicionando ali para o agente de cargas que vai te passar uma cotação.
né, ele vai ficar responsável por toda essa burocracia, todos esses cálculos e custos, né, dentro do processo. A gente faz isso tudo terceirizado, né? Isso é muito mais tranquilo para a gente. A parte da logística internacional, ela é bem complexa, né? Ela entra assim, em vários detalhes e tudo, mas a gente não precisa ficar muito preocupado com isso, porque a gente terceiriza esse serviço. Mas, né, de qualquer forma, o material está lá. Quem quiser aprender um pouco mais a fundo de tudo isso aqui, né, principalmente dos Incoterms, é bem interessante, é bem legal, né? Às vezes, vocês podem passar também, por exemplo, né, situações diferentes para o cliente. Você pode estar passando um preço FOB e um preço CIF, né? Normalmente, assim, às vezes pode acontecer isso que como o cliente já tem um agente de cargas, já tem um volume de importação, às vezes ele contratando lá fora o frete internacional é mais barato do que o frete que você consegue ofertar aqui para ele, entendeu? Então, às vezes, pode conseguir fechar, né, negócios apenas trocando o Incoterm ali negociado, né? E ficam com isso aí em mente, que é importante também. Vamos lá, gente. Agora, o último tópico que a gente vai conversar, né, que são os tributos incidentes na exportação, e ele está, né, atrelado à composição do preço também. Eu comentei com vocês, né, vou até entrar nisso aqui agora. Hoje em dia, atualmente no Brasil, existe um único produto que tem imposto de exportação, e ele é cigarros e né, produtos à base ali de tabaco. Ele está para alguns países da América Central apenas. Antigamente existia um controle muito maior, até mesmo para proteger um pouco do mercado e não exportar muita matéria-prima, tentando proteger e fazer com que as indústrias se evoluíssem, né? E, em vez de exportar o couro, exporta a bolsa de couro, exporta o cinto de couro, né? Então, antigamente existia, por exemplo, imposto de exportação em couro animal, né? Para que, de certa forma, motivasse o pessoal a estar, né, trabalhando mais a matéria-prima e vender o produto final, agregando valor, né, vendendo mais caro. Mas hoje em dia, armas caiu agora, acho que em 2021, caiu ano passado, tinha também imposto de exportação, isso agora saiu também, não está mais. Então, o único que entra é tabaco, né? É um mercado muito específico, né? É bem complexo de trabalhar. Já até conversei com alguns alunos lá do meu curso que tem projeto nessa área, mas normalmente o pessoal até manda para outros países, muito mais ali de Emirados, Turquia, Emirados e tudo, não pega imposto de exportação, né? É importante a gente saber que ele existe, ele está aí, mas na grande maioria das vezes o imposto é zerado, né? É 0% de imposto de exportação. João, quer dizer que a gente não paga nada? Não, a gente paga sim, né? Existem impostos indiretos dessa venda, que aí vai entrar o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, e se deixa eu ver para vocês, dependendo do regime tributário da empresa, esse CPP aqui também, né? Mas vamos voltar aqui, depois eu vou explicar eles e como isso é feito o cálculo. O que acontece, gente? Quando a gente exporta, né, esses aqui, ó, não sei se vocês já alguma vez já viram esses tributos do mercado interno, né? ICMS, IPI, ICSS é sobre serviço, né? Se aplica a alguns casos. Produtos normalmente tem esses outros. PIS, COFINS, né? São impostos do mercado interno. Quando a gente exporta, a gente acaba colocando um código fiscal da operação isentando, lá na nota fiscal, que vai isentar esses impostos do mercado interno
e é justamente para que o Brasil fique mais competitivo em suas exportações, né? Só que a gente isenta alguns e paga alguns impostos, né? Eu vejo o pessoal, e às vezes o pessoal fala isso errado, né? Existe imposto indireto nas operações de exportação, certo? Né? Então, beleza, gente. Essa parte é mais chatinha, mas ela é necessária. Então, por exemplo, se a gente for exportar, né, e a empresa não for do Simples Nacional, ela for lucro real ou lucro presumido, isso são regimes de tributação do mercado interno, onde que determina mais ou menos o padrão de alíquota de imposto que a sua empresa vai pagar dentro do porte, dentro do tamanho dela, certo? Vocês vão estar trabalhando principalmente com médias, pequenas empresas, a grande maioria vai estar dentro do Simples Nacional. No Simples Nacional, a gente tem essa diferença que paga esse CPP também. O CPP é Contribuição Patronal Previdenciária. Isso ele é mais em relação a funcionários ali da empresa, é um imposto que é cobrado sendo a empresa do regime tributário Simples Nacional. Existe, essa parte é chatinha, gente, depois se vocês quiserem olhar isso aqui com mais calma, entender e tudo, fica esse documento lá, mas assim, eu vou resumir de uma maneira bem tranquila, até para vocês entenderem, né? Existe um cálculo a ser feito, só que ele varia dentro de quê? Quanto essa empresa fatura dentro do ano, dentro daquele ano. Quanto ela fatura vai determinar em qual faixa de imposto ela estaria obrigada a pagar. Então, se a empresa fatura mais, provavelmente ela vai pagar um pouquinho mais de imposto, né? Não existe, não tem como a gente falar assim, vai ser X% definido em todas as operações. Não tem como. E vai determinar principalmente qual que é o tamanho da empresa e quanto que ela fatura ali dentro daquele período. Porque aí tudo isso vai para o cálculo que a gente vai fazendo. Aqui, por exemplo, nessa empresa fatura até 180 mil, ela está na primeira faixa. Se vai de 180 a 300 mil, ela está na segunda faixa. E isso vai aumentando o percentual aqui. Não é o imposto final direto, porque depois ele entra como uma alíquota efetiva aqui, né? Isso é bem complexo, gente, né? Normalmente, assim, sendo bem genérico, e é o que normalmente acontece. Esse imposto vai estar na casa de 3%, atrelado ao imposto de renda, o CSLL e o CPP. Normalmente, ele está aí de 2,28% até 3%, mais ou menos. Como eu disse, não dá para colocar um número fixo, porque depende do faturamento de cada empresa, depende de alguns enquadramentos de mercado dessas empresas, né? A gente consegue fazer o cálculo? Consegue. Mas o que eu sugiro para todo mundo que às vezes está com dúvida nessa questão de imposto? Peça à empresa que entre em contato com o contador vai fazer uma simulação dentro do sistema da Receita, né? Ele vai, como se fosse emitir essa guia de arrecadação do imposto, a DAS, né? Ele vai colocar que aquela operação é uma operação de exportação. Já vai aparecer como se fosse um espelho daquela guia, né, do imposto a ser recolhido, do valor exato que vai ser cobrado naquela exportação, né? É a maneira mais segura de entender qual que é o valor que vai ser pago naquela exportação em específica, né? É importante estar fazendo, por exemplo, assim, alguns padrões, né? Se eu vendi até X, eu sei que eu vou pagar tanto de imposto, né? Se eu vender 5x,
pode ser que esse imposto aumente um pouquinho, né? Então, assim, aumentou uma venda muito grande, né? Chegou uma cotação de um valor muito maior, peça ao contador que faça a atualização ali, né? Entenda quanto que vai ser cobrado de imposto. É um cálculo bem chatinho, gente. Assim, eu acho que não vale nem a pena entrar para explicar isso aqui, né? Existe faixas de faturamento, onde que vai determinar qual que é a alíquota que vai ser paga, né? Isso tudo atrelado ao seu mercado, ao seu produto, né? Isso varia muito, e por isso que eu sempre falo, entre em contato com o contador e peça uma simulação. E eu falo isso assim, que às vezes a gente já viu o empresário falar: ah, não, minha empresa está nessa faixa, ah, não, minha empresa está nisso aqui. A gente foi lá e calculou, né? Considerou uma alíquota, só que ele já tinha vendido mais. Então, a alíquota estava diferente, né? Então, assim, por isso que a gente sempre recomenda, né, que pegue com o contador, que aí ele vai pegar a situação real da empresa, entendeu? Mas, basicamente, gente, é isso que tem de imposto: imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e o CPP, que é contribuição patronal previdenciária. Aqui, né, mostra alíquotas de 0,27 até 0,54%. Aqui também no imposto de renda, né, algumas exemplos aqui de alíquotas que tem dentro desse recolhimento, mas normalmente isso está na casa de 3%, né? Eu utilizo como uma regrinha mais ou menos ali, né? Ah, quanto que vai ser de imposto? 3%. Porque se for a menos, a gente ainda tem uma margem para, né, de queima ali, de gordurinha para baixar o preço do produto. Normalmente, não foge essa regra dos 3%, a não ser algumas exportações para grandes empresas que estão no lucro real, que aí vai variar essa lógica aqui, mas não vai ser o caso que a gente vai trabalhar na maioria das vezes. Essas empresas, a gente está falando de Vale, de Cartier, de Bung, grandes exportadoras que normalmente até abrem vários CNPJs para que possa ir fazendo essa, né, diluição fiscal e diminua a carga tributária, né? Mas tomem como uma base de regra 3%, imposto de renda, CSLL, se for lucro real, lucro presumido. Se for simples nacional, tem um acréscimo do CPP, né? Eu acho que não vale a pena vocês aprenderem a fazer esse cálculo aqui, né? Desnecessário. Como eu falei, recomendação: empresário, primeira exportação sua, vamos verificar aqui, vamos ver quanto de imposto você vai pagar, né? Peça ao o contador que faça uma simulação do recolhimento dessa nota fiscal. Ele vai colocar um CFOP específico, a gente vai falar disso lá na frente, que é o código fiscal da operação, né? Vai determinar que ela é uma operação de exportação, ela vai excluir esses impostos do mercado interno, que seria o ICMS, o IPI, o PIS e COFINS, e vai cobrar somente o imposto de renda, o CSLL e o CPP, né? Aproximadamente ali na casa de 3% que seria de imposto a ser pago nessa operação de venda. Por isso que a gente fala sempre, a exportação, o produto sai mais barato do que uma venda no mercado interno, onde, por exemplo, né, mais ou menos ali, o Simples Nacional, o pessoal paga ali na casa de 6, 7% de imposto, fazendo uma venda para o mercado interno. Claro que isso dentro de cada nicho de mercado, de cada faixa de faturamento, né, e por aí vai. Mas mais ou menos 6, 7%. Então, esse produto, né, tem mais ou menos metade ali de imposto a ser recolhido quando destinado à exportação. Ficou claro, gente? É tanta coisa que a gente está passando aqui que às vezes, né, talvez fique um pouco meio... Né, eu tento passar da forma mais simples, da mais prática possível, né, passando os principais tópicos, porque são temas que a gente aprende isso, né, em grandes períodos, né, dentro da graduação ali, no mercado mesmo, né, e tudo, passando os principais tópicos aí para vocês entenderem. Alguém ficou com alguma dúvida? É bastante coisa mesmo, mas ficou claro.
Eu acho que é muita coisa, sim, mas tudo isso são pequenos bracinhos que a gente utiliza para um processo de exportação, né? A gente precisa entender todos esses pequenos tópicos, né, para estar fazendo um projeto de fato. Pode falar, Mariana. Como que a gente aborda em um projeto de exportação que a gente vai entregar para um cliente lá no documento? Como que a gente aborda os impostos? Tipo, ou isso daí realmente não é com a gente e é com o contador lá dele? Na verdade, assim, num projeto que você for entregar para ele, você pode colocar que existe essa isenção dos impostos do mercado interno, né? Igual está no documento ali, né? Pode pegar e copiar lá, né? Que quando você faz uma nota fiscal de exportação, você coloca um CFOP, que é o Código Fiscal da Operação Comercial. Essa venda, ela vai ser exclusa dos impostos do mercado interno, mas a gente continua pagando esses impostos indiretos da operação, né? Que é o imposto de renda, o CLL e o CPP, né? Aí, né, eu colocaria igual normalmente eu falo com todo mundo, está na casa ali mais ou menos de 3%, mas o ideal para a gente confirmar em cima da sua venda é que o contador faça uma simulação, né? Eu acho que é mais passar essa visão que o importador o exportador vai ter menos impostos a ser pago naquela operação, né? Se ele vai pagar menos imposto e ele já tinha na cabeça dele a margem de lucro dele considerando X de imposto, automaticamente ele aumentou a margem, né, de lucro dele na operação de exportação, se ele continua vendendo pelo mesmo preço, por exemplo. Entendi. E esses impostos, eles são cobrados como? Eles são cobrados como? O contador tem que emitir de alguma forma? Como é que funciona? Isso. Se for do Simples Nacional, tem um documento que chama DAS, Declaração... Eu conheço. Eu já trabalhei com MEI, então eu faço faculdade. É o mesmo documento. Uhum. O contador, né, no final do mês ali, ele vai estar fazendo o recolhimento de todas as operações de venda da empresa. Vai ter nota do mercado interno, vai ter nota de exportação. Essa nota de exportação, né, vai ter pagamento de menos tributo e tudo isso vai ser entregue pelo contador da empresa. A empresa se encarrega disso aí, né? Vocês apenas colocam a situação que é excluso impostos do mercado interno, mas paga-se esses impostos indiretos aqui da operação, o seu produto sai mais competitivo. Mas esse controle é do exportador, né, da empresa, com o contador dele. Não é responsabilidade de vocês, não. Ai, tô mais aliviada, porque eu tava meio tensa. Entendi. Não. A gente explica, né? A gente passa por isso aqui para vocês entenderem como que funciona na legislação em relação a tributos, né? Mas não é obrigação de vocês estar fazendo essa emissão da DAS, esse recolhimento e pagamento dos tributos, né? Isso é do empresário, a empresa que, né, se encarrega de fazer isso aí. Beleza, entendi. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Né? Gostaram da aula de hoje? Bastante coisa, muita informação, né? De fato, muita informação. A gente passou por pontos aqui que são chaves, né? E estão diretamente ligados na composição do preço de exportação. Isso é muito importante, gente, né? Ficam com isso bem claro, porque na hora que começar a receber cotação, a gente tem que entender até onde vai a responsabilidade de vocês, né, tá ajudando as empresas que vocês atenderem, né? Por exemplo, vou precisar de um frete internacional, ou preciso só entregar aqui no porto e desembaraçar a carga, né? Tenha isso bem claro, esses incoterms principais, pelo menos, para que fique mais fácil a visualização do que você precisa dentro de cada modal de venda, por exemplo.
Show! Bastante coisa, gente, é muita coisa, mas espero que esteja fazendo sentido aí dentro da cabeça de vocês. Obrigado, Isabel. Espero aí que vocês estejam aí, ó. Vamos fazer aquele merchandising de novo, sempre. Mas, gente, faz isso mesmo, a questão dos e-books. Eu acho que vale a pena para captação de clientes. Deixe isso bem claro na bio lá de vocês, que fazem trabalho de pesquisa de mercado, de consultoria, de internacionalização de empresas. O mercado está muito aquecido, gente, de verdade. Né? Tem uma pessoa aqui que talvez acho que eu vou até passar para vocês. Deixa eu ver se ela conseguiu resolver, porque eu falei que não conseguia. Aí não sei se ela já conseguiu alguém, né? Mas dependendo a gente passa aí para vocês. E, João, rapidinho, você acha interessante, então, fazer um e-book sobre Incoterms? Acha que é bom? Ou abordar outro assunto sobre exportação? Eu acho que é legal no sentido de orientação, porque, como eu disse, o pessoal aqui no mercado interno acaba utilizando diferente. Eles falam que o Xworks, aliás, o Xworks não existe. O que existe na cabeça deles é o FOB, que aí está na fábrica, ou o CIF, que tem o frete, né? Só que a gente entende que no mercado internacional isso é diferente. Então, de certa forma, orientativo, só que eu acho que pode ser mais explorado no sentido de pesquisa de mercado, né? Entenda onde que seu produto é vendido lá fora, né? Um pouco assim de orientação também é legal, né? Começou a aparecer alguns potenciais clientes, faz uma pesquisa rapidinho ali, né? Entende qual que é o mercado e já manda para ele. E só abre o olho da pessoa muito rápido. João, eu não estava aqui no início quando vocês falaram dessa questão dos e-books, mas você acha que também talvez faria mais sentido a gente fazer um e-book, por exemplo, sei lá, como exportar, sei lá, como planejando sua exportação, porque eu imagino que assim, a maioria das pessoas, né, dos nossos clientes, vão ser pessoas que provavelmente não entendem nada de exportação, né? Então, tipo assim, eu fico com medo, talvez, não sei, eu queria saber de você, o que que você acha, da gente fazer um e-book muito específico de uma coisa que a pessoa nem conhece ainda, tipo Incoterms, Sim. e aí não chamar tanta atenção, sabe? Assim, Você acha? eu concordo, mas eu acho que seria muito denso de conteúdo, né? Não seria aquele e-book tão rápido. Poderia enxugar ao máximo tudo que a gente conversou e vai conversar aqui e tentar passar pelo menos, né, o principal ali. Né? Igual hoje coloquei um post lá, principais conhecimentos na exportação. Né? Algumas coisas básicas, né? Explicar um pouquinho mais a fundo alguns tópicos, mas pelo menos o que é necessário para estar desenvolvendo uma exportação. É legal, chama atenção sim, né? Acho válido, complementa com uma pesquisa de mercado, que eu acho que isso chama muita atenção do pessoal, porque o pessoal fica muito na dúvida, mas para onde que eu vou exportar? Para onde que o Brasil já exporta meu produto? Né? O pessoal, na maioria das vezes, não sabe, isso aí chama muito a atenção, porque aí ele já vê que existe o mercado e fala, opa, deixa eu preparar uma empresa, porque eu também quero. Né? E na maioria das vezes as pessoas não entendem, né, não sabem qual país que está sendo comercializado, né, o que tem de operação já feito do Brasil de exportação em cima de cada nicho, né? Uhum. Isso chama atenção. O que mais? É porque, assim, óbvio que no e-book não seria uma parada muito aprofundada também, porque ao mesmo tempo a gente tem que vender nosso serviço e, Claro, tipo, claro. dar a necessidade dele de que ele precisa usar nosso serviço, sabe? Mas é só porque eu fico com receio de, tipo, não chamar tanta atenção se a gente botar uma coisa muito específica no título que provavelmente ele nem sabe o que é, sabe? Entendi. Acho que podia ser uma coisa mais geral, mas aí eu queria saber da sua opinião sobre isso. Eu acho válido, sim, mas eu faria pequenos testes também, sabe?
lança esse talvez um pouco mais completo, depois coloca outro mais específico, porque também cada pessoa, né, às vezes cada empresa, cada empresário estão em momentos diferentes. Vai ter aquele que às vezes já entende um pouquinho do processo, mas tem dúvida na pesquisa ou de Incoterms, né, alguma coisa assim. Então, eu acho que é teste, né? Tem muita, como se diz, mão de obra aí, eu acho que dá para criar muita coisa, porque isso vai ficando, né? O pessoal manda o documento, divulga, né? A internet está aí para escalar mesmo, né? E ajudar bastante. Eu acho que vale a pena fazer. Quanto mais material vocês fizerem, melhor, né? E até mesmo isso depois pode estar sendo enviado para quem entra dentro da consultoria, né? É uma forma de instrução para esse pessoal, né? Às vezes fica algumas dúvidas pontuais, é um material que você já vai passar e explicar, né? Grande parte ali das informações. Pode falar, Ana. Eu acho que eu tinha até comentado com você que eu estava pensando em fazer também um e-book quando o lead já fecha o projeto, enfim, para abordar sobre aquela questão de marketing e negociação da empresa para exportação. Eu acho que a gente tinha comentado. Então, eu queria saber o que você acha, assim, seria uma boa ideia, além desse projeto, né, da exportação em si, trazer essa preparação, assim, da empresa. Eu acho muito válido e é até uma forma de continuar vendendo algum serviço para ele, né? Porque vai chegar uma hora que você fez a preparação ali, seja em catálogo, site, né? No mercado internacional, certificados e tudo. Fez uma pesquisa de mercado, entregou para o cliente, né, ali. Só que se não tiver aquela pessoa que vai fazer a negociação, vai fazer o marketing internacional da empresa, acaba ficando parado, de certa forma, né? Então, você acaba instigando, né, o pessoal a ver que é necessário ter essas atividades e que vocês, né, podem estar ofertando isso para ele também, porque ele vai assim, opa, nossa, eu não consigo, eu não tenho ninguém dedicado dentro da minha empresa, né, vou precisar desse serviço de vocês também, entendeu? Normalmente, o que eu falo? Claro que depende de cada nicho de mercado, cada produto, mas de 2 a 3 meses ali, preparação, né, essa pesquisa, tudo nesse sentido, cadastro em portais de, né, de business to business, fornecedores, esse tem todo. A partir daí, né, entra para essa fase de marketing e negociação. Aí vocês poderiam estar continuando vendendo esse serviço para o cliente, atrelado a uma taxa de sucesso também, né? Saiu uma exportação que vocês concretizaram, tem uma comissão para vocês. Eu acho que é válido. Perfeito. Obrigada, João. Nada. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Né? Qualquer coisa também podem me passar lá direto, pode me chamar no WhatsApp, né? Eu acho que são muitas informações de fato, na hora que for meter a mão na massa, vai surgir algumas dúvidas. Não tem como, né? A prática mesmo que a gente vai aprendendo todos esses detalhes e cada mercado, cada processo é um novo processo. Não adianta, a gente vai aprendendo mesmo, né? Cada produto é uma variação muito grande. Fechou, gente? É isso? Vou fazer um marketing aqui de vocês. Mais uma aula para a turminha, todo mundo aparecendo. Muito obrigado. Valeu, turma. É isso. Até semana que vem. Maria Júlia, você apareceu agora na tela, mas na próxima a gente te marca aí. Mas, então é isso, gente. Qualquer dúvida, pode me chamar lá. Né? Espero que tenham gostado. Espero que tenha ficado claro essas questões ali que eu tenho, né? Composição do preço. Até semana que vem para a próxima aula. Boa noite. Tchau, tchau.